Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui pro canal. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente do que eu tô habituada a postar, não é? Que é um vídeo mais sentadinha, concentrada, conversando com vocês. Confesso que eu já gravei várias vezes e pra mim nenhum ficou bom, mas essa vai ser a última vez que eu tô gravando e vai dar certo. Que eu tô um pouquinho envergonhada, tímida de ficar aqui sentadinha, conversando com vocês, mas vai dar certo, que é um pouquinho diferente dos vídeos que eu já postei, não é? Mas dessa vez vai dar certo, então acompanha aí o vídeo comigo. Bring that ass back like a boom, 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 boom. Bom, o vídeo de hoje eu nem falei ainda, né? Mas vocês já viram aí no título. Vai ser contando a minha experiência, como foi nos 3 primeiros meses de gestação. Eu vou começar, já fiz uma filinha aqui, ó, pra não me perder, mas eu vou começar falando quais foram os meus primeiros sintomas. Então, de primeiro sintoma que eu senti foram dores nos seios. Meus seios ficaram extremamente doloridos e sensíveis. Eu estava sentindo cólica, então para mim era um sintoma porque meu período estava próximo e geralmente eu sentia meus seios mais inchados e doloridos, só que ele estava muito mais dolorido do que as outras vezes e muito mais sensível, só que eu achei que era normal. E também estava sentindo muito cansada, meu corpo estava muito cansado mesmo. Mas eu também interpretei como se fosse cansaço pelo trabalho, pela rotina, e que era só meu corpo exausto mesmo, que não era nada além disso. Então, esses foram os 2 primeiros sintomas antes de eu descobrir que estava gestante. Também nesse mesmo mês, nesse mesmo período, eu senti um desejo incontrolável de comer sushi. Eu já gostava de comer sushi, mas eu nunca gostei de comer as peças que tinham peixe cru. Eu só gostava de comer as peças que são fritas. Mas eu tava sentindo um desejo incontrolável de comer sushi com cuscuz. Eu tinha combinado já com as meninas do trabalho, eu tinha obrigado elas, porque dia 20 de maio eu ia completar ano. Então a gente combinou que na semana depois, na segunda-feira, a gente ia para um rodízio de sushi para comemorar. Só que eu confesso a vocês que eu não aguentei esperar. Quando foi no dia 21, eu larguei do trabalho, passei no mercado que vendia as peças prontas e comprei 2 pacotinhos assim de peça de sushi pronta. Comprei um pratinho de salmão cru. Aí ainda tava bom, não tava pouco para mim. Quando eu cheguei em casa, tem uma temakiri aqui do lado, eu ainda pedi 2 temakis. Fiz uma panela de cuscuz. E, gente, eu contar a vocês que eu me acabei nesse dia, viu? Me sentei na mesa, botei uma música Diamond de Rihanna, nem sei se é assim que pronuncia, mas eu tava toda emotiva porque ia comer meu sushi. Então eu sei que eu me sentei na mesa escutando a musiquinha lá, toda de boa, cantando sem nem saber, toda baseada no inglês e comendo, era cantando, dançando, toda emotiva e comendo meu sushi com cuscuz. Eu colocava uma colher de cuscuz, melava o sushi no shoyu, colocava em cima e eu me acabava. Gente, era a coisa mais gostosa que eu tava comendo na face da terra. Vocês não acreditam. Só que uma coisa diferente, que todo mundo fala, eu nunca ouvi dizer que uma mulher quando estava gestante tinha um desejo, que depois ela ficasse de boa. Sempre as mulheres diziam que depois tinham passado mal, tinha colocado tudo pra fora, né? Depois que tinha comido. E eu não senti nada disso. Eu comi. E eu não passei mal. Não passei mal em nenhum momento. Fui comer toda satisfeita, fui dormir, né? Toda satisfeita, toda feliz, com o bolso cheio, mas eu não senti enjoo, não senti nada. Então, se vocês já tiveram filho, já passaram por alguma gestação, e vocês tiveram desejo também, depois que comeram, não passaram a mão, por favor, me conta aqui embaixo. Porque eu acho que eu sou a única. Olha, eu me sentindo exclusiva aqui, né? Mas eu acho que eu sou a única, porque eu nunca ouvi um relato de alguém que não tivesse passado mal depois. E eu não passei mal. Então, eu interpreto também como se foi um sintoma, porque eu nunca tinha comido, não gostava de jeito nenhum de comer peixe cru. E eu comi e estava muito delicioso. E também era um desejo incontrolável, porque comida nenhuma que eu comia estava boa, eu só queria comer sushi. Eu almoçava pensando
tomava café pensando em sushi. Só parou quando realmente eu comi. Hoje em dia mesmo eu não quero ver sushi na minha frente. E naquele tempo eu estava louca para comer. Então quando eu comi, passou à vontade. Então eu acho que realmente era um desejo devido à gestação. Mas tudo bem, né? Até então, eu ainda não sabia que estava grávida quando foi na sexta semana. Eu tô falando assim, semana certinha, porque depois que eu descobri, eu parei pra ver, fui analisando as semanas, então eu anotei as semanas certinho, tá certo? Então, na sexta semana, eu comecei a sentir azia e refluxo. Só que eu também achei que era normal. Meu Deus, eu sou desligada, né? Aham. Mas eu achei que era normal, porque eu sou acostumada a comer comida bastante apimentada. Eu amo comida apimentada. E também eu tava tomando muito café mesmo. Tomando café, refrigerante, comida apimentada, salada com bastante vinagre. E tudo isso influencia, né, pra ter azia. Então eu achei que fosse isso. Até fui e parei mais a amenizar café, a amenizar pimenta, parei mais. Só que das outras vezes que eu tive, vários meses atrás que eu tive um período que eu estava com bastante azia, eu parei de tomar café, parei de comer coisa apimentada e aí alguns dias depois a azia sumiu, sem tomar remédio nenhum, a azia sumiu, o refluxo sumiu. E dessa vez, nessa sexta semana, eu parei tudo, fiz tudo certinho, né? Eu disse, não, não vou tomar mais café. E não passou, continuou da mesma forma. Aí eu achei estranho, mas até aí tudo bem, né? E quando chegou na sétima e oitava semana, eu comecei a sentir enjoo, senti muito enjoo. Aí foi que eu realmente parei, comecei a analisar todos os sintomas que eu tava sentindo ultimamente. Ainda tava com cólica, só que ainda não tinha descido pra mim. Então eu parei pra ver qual tinha sido meu último período. Então foi que eu observei que tava atrasada. Então eu juntei tudo, tá atrasada, tô enjoada, todos os outros sintomas. Eu disse, então eu vou fazer o teste. Então no outro dia eu fui na farmácia, comprei 2 testes, fiz no mesmo dia os 2. E os 2 deram positivo na hora. Na hora que eu coloquei já deu positivo, não demorou muito não. Então, mesmo assim, quando eu vi o positivo, eu não acreditei, porque alguns anos atrás, a médica tinha dito pra mim que pra mim passar por uma gestação, eu teria que fazer um tratamento antes, teria que fazer vários exames, que não seria indicado eu engravidar sem esse tratamento também, conforme o tempo fosse passando, seria muito difícil que eu conseguisse engravidar sem algum tipo de tratamento. Então, tinha se passado, acho que 5 anos depois, que foi agora, né, 5 anos depois, eu engravidei, sem fazer tratamento nenhum para isso. Então, eu não acreditei, eu achei que fosse, que o exame tivesse errado, né, que não fosse verdade, eu não acreditei. Mas, fiquei com isso na cabeça, então, no outro dia, eu fui fazer o beta. Quando eu fiz o beta, aí eu fui buscar o resultado que eu abri, positivo. Eu disse, pronto, não tem o que fazer, né? Se os de farmácia deu positivo, o beta deu positivo, não está errado, então. Mas eu ainda fiquei sem acreditar. Eu ainda fiquei meio desconfiada. Eu disse, não, não é possível, eu acho que eu não estou. Fui na empresa, né? Eu ia trabalhar, levei o exame, entreguei para a gerência e falei que eu estava grávida e mostrei o exame. No mesmo dia eu fui informada que eu seria afastada, não gostei da informação. Não fiquei feliz, mas eu fui informada que teria que ser afastada porque tinha uma lei em vigor que seria que as gestantes teriam que ser afastadas de suas atividades por causa do risco do Covid. Então, não poderia fazer nada contra isso, né? Eu teria que realmente aceitar e ser afastada. Então, eu trabalhei acho que 3 dias só e depois eu fui afastada. Agora eu conto pra vocês que eu acho que se eu não tivesse sido afastada, seria muito difícil de eu trabalhar, de eu conseguir trabalhar, muito difícil. Ou eu acho que eu não teria conseguido, porque passou, né, a 7ª, 8ª semana, eu acho que eu tava na 9ª semana, quando eu fiz o teste que eu mostrei, 3 dias depois eu fui afastada. Não se passou muito não, acho que 3 para 4 dias também, a mesma base assim, os enjoos aumentaram 1000%. Gente, eu comecei a ficar extremamente enjoada com tudo. Eu ia cozinhar alguma coisa, eu não conseguia. Não conseguia de forma nenhuma comer nada.
voltando aqui, que eu fiquei sem espaço no celular, tive que apagar algumas coisas. Mas, bom, eu fiquei enjoada no ponto que eu não conseguia comer nada que eu tinha feito, mas mesmo assim eu me forçava a comer. Porque é 1000 vezes melhor você passar mal com alguma coisa no estômago do que com o estômago vazio. Então, eu me forcei a comer de qualquer forma, sempre comia sabendo que depois eu ia passar mal. Mas eu comia do mesmo jeito. Aí teve um tempo que eu só tava conseguindo comer macarrão branco sem tempero nenhum. Miojo eu também conseguia comer. Eu fazia miojo, não, comia, não passava mal. Só que, obviamente, miojo faz muito mal para a saúde, mesmo eu amando. Então, eu evitei bastante. Então, eu sempre optava pelo macarrão branco para comer. Faz mal também, mas para mim era melhor, não é? Do que não comer nada. Então, passei alguns dias comendo só macarrão branco. Depois eu ainda tentei comer outras coisas, mas não conseguia. Também eu senti o cheiro de tudo eu senti o cheiro. Eu tenho minha vizinha, eles trabalham com salgados, fazem salgados para vender. E olha, todo dia quando eles iam fazer a carne, mas eu sentia aquele perfume que parecia que estava cozinhando aqui dentro de casa. Eu passava muito mal, muito mal, muito mal. Eu me jogava na cama e ficava assim, ó, passando mal horrores quando eles estavam fazendo a carne. Mas não tinha nada que eu pudesse fazer contra isso, né? Porque é o trabalho deles e todo mundo tem que cozinhar dentro de casa, né? Eu que me acabasse aqui. Eu ligava o ventilador, me deitava na cama, pegava uma garrafa d'água e ficava passando mal com aquele cheiro. E foi horrível. Eu voltei a sentir as azias e voltei a sentir o refluxo, junto com os enjoos. Então, eu tava de um jeito. Aí foi quando minha mãe disse, come, coloca leite em pó na boca e deixa dissolver, que vai amenizar. E realmente ajudou bastante nesse começo, assim, dessas azias. Então, eu colocava o leite em pó na boca e deixava dissolvendo. E realmente amenizava muito a azia, muito mesmo. Agora o enjoo não tinha jeito. Eu sei que eu fui na primeira consulta pra médica e ela me passou no dia 10/6. Eu fui pra consulta com a médica e ela me passou o remédio para enjoo, que eu não vou falar aqui pra vocês porque para cada pessoa é indicado um tipo de remédio diferente. Então, eu não vou falar para que ninguém se influencie, né, a comprar esse remédio e não seja indicado para o seu caso. Eu tenho uma amiga que está gestante também e a médica dela já passou outro remédio de enjoo que não era o meu remédio, que eu comecei a tomar. Então, por isso que eu não vou falar o nome. Mas eu sei que a médica passou esse remédio para enjoo, mas eu não adiantava nada, 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 nada. Porque eu sentia enjoo do mesmo jeito. Parecia que eu não tinha tomado nada. Então, não sei o que aconteceu, mas eu não procurei outro remédio, não. Eu tentei ser o mais forte possível e aguentar aquilo, né? Mas sei que chegou uma hora que já estava praticamente impossível. Eu acho que eu estava com 2 meses e pouco, não, 3 meses. Eu estava com 2 meses e pouco e não estava mais suportando o enjoo, não conseguia mais comer nada que eu tinha feito. Eu já estava me sentindo fraca, acho que por tudo que eu comer, eu não consegui segurar, então eu já estava me sentindo bem fraca. Foi então que minha irmã decidiu vir aqui, passar 15 dias comigo e me ajudar. E toda vez que ela ia cozinhar alguma coisa, eu corria pro quarto e ficava aqui no quarto quietinha, ligava o ventilador, ficava com um copo d'água. Logo quando ela tava refogando a comida, né, que sobe aquele cheiro maravilhoso de comida, mas pra mim tava sendo o pior cheiro do mundo. Então eu ficava mais aqui, escondidinha, e ela ia fazer a comida. Depois que tava pronta, eu ia tentando comer, ia comendo aos pouquinhos. E foi daí que eu comecei a me alimentar bem melhor. Os enjoos foram amenizando e eu fui conseguindo comer, fui me sentindo mais forte. Daí que eu sei que eu fui, depois que passou 15 dias, eu fui pro interior, fui passar um tempo lá. E eu ainda tava no primeiro trimestre. E a última vez que eu passei, que eu lembro assim, que eu passei mal mesmo, foi no dia que eu fui para o interior. A gente tava indo de Uber e eu tava sentindo um enjoo, enjoo, enjoo. Eu tive que acabar pedindo para o rapaz parar no meio da BR, encostar assim, porque eu já não tava aguentando mais, senão acaba melando o carro do homem todinho, né? Fui pro encostamento, gente, passei mal, coloquei o bofo pra fora. Mas depois melhorou, né? Depois que eu coloquei o bofo pra fora, eu me senti melhor. Aí entramos no ônibus
cheguei de boa. Já quando cheguei em Belo Jardim, consegui comer normal. Aí depois disso, eu sinto enjoo raramente, mas nem se compara por esse período, não. Esse período foi terrível, os enjoos, terrível. Não sei como eu aguentei, mas a gente aguenta, né? A gente tem que aguentar. Então, pronto. Então, de sintomas foram esses. Logo nos primeiros meses teve azia, mas que eu conseguia controlar com leite. Os enjoos não conseguia controlar, mas mesmo assim eu me forçava a comer. Depois, quando chegou no outro trimestre, quando chegou no 4 meses, a azia chegou com tudo. Aí, isso eu contar a vocês no próximo vídeo, tá certo? Mas de sintomas foram esses. Agora eu vou contar pra vocês quais exames que eu fiz, não é? As consultas que eu fiz e tudo. Eu fui na primeira consulta do pré-natal, ela passou o remédio do enjoo, me encaminhou para tomar ácido, tomar sulfato, que toda gestante precisa tomar, não é? Que é a suplementação de ácido fólico e de sulfato ferroso. Na primeira consulta, ela já fez alguns testes. Ela fez o teste de HIV, o teste de sífilis, de hepatite B. Teve outro teste que ela fez também, que eu não lembro mais qual foi, mas sei que ela fez 4 testes na primeira consulta. E ela, nesse mesmo dia, ela já encaminhou o pedido para mim fazer vários outros exames. Até então, ela só tinha pedido isso, ela não tinha pedido nenhuma vacinação assim. E me indicou a tomar a vacina da Covid. Então, ela já falou que iria marcar para mim a vacina e também ela fez o encaminhamento para vários esses exames. Foram vários exames, que aí é a médica que vai passar para você, mas é muito importante fazer esses exames para saber se está tudo ok com você. E o resultado eu só recebi no outro trimestre. Demorou bastante o resultado do exame chegar, tanto para me conseguir marcar para fazer, quanto para chegar. O resultado demorou bastante, mas graças a Deus deu tudo certinho, nos exames deu tudo certo. E aí eu já já tomei a vacina do Covid, que é muito importante. Gente, por favor, se vacinem. Quando chegar a vez de você, não só para quem tá gestante, não, para todo mundo, se vacinem, que é muito importante, muito importante. Então, não perdi tempo. Confesso a vocês que eu fico um pouquinho de medo, né, porque é algo novo, que a gente não estava acostumada, a uma vacina nova, para um vírus que ninguém conhecia, né, há tão pouco tempo atrás, mas eu não perdi tempo. Assim que ela falou a data para mim fazer a vacinação, para me tomar a vacina, eu fui sem medo nenhum. Fui com medo, para ser sincera, mas eu fui e foi de boa, de boa, de boa. Não tive uma reação tão forte assim, não. Só senti uma leve dor de cabeça, suportável. Senti o corpo meio dolorido no outro dia, mas que 2 dias depois eu já não estava sentindo mais nada. E o braço que ficou dolorido, mas que também depois passou. Então, foi só essas as reações que eu tive. Mas é muito importante você fazer. E também muito importante você fazer um acompanhamento com o médico e fazer o pré-natal, porque lá eles vão passar todos os exames, passar remédio que você precisa fazer, ver pressão, ver tudo. Então, é muito importante. Então, eu não faltei nenhuma consulta e fiz tudo que a médica pediu, tudo. Então, foi isso, ó. Ela até anotou assim, ó, tudo que ela pediu na primeira consulta, que foi o início do pré-natal. Ela solicitou os exames, encaminhou a vacinação e prescreveu as medicações para mim, não é? E então, assim que eu fui marcar a primeira consulta do pré-natal, que eu falei com a enfermeira, ela ia solicitar para mim para fazer ultrassom. Só que eu ia passar nela a consulta com 11 semanas. Com 11 semanas e alguns dias. E ainda não tinha recebido resposta. Acho que já tinha passado 2 semanas que eu tinha ido falar com ela e não tinha recebido resposta do ultrassom. Então, eu fiquei muito preocupada. Eu queria levar o ultrassom para ela ver na primeira consulta. Então, como demorou o que ela tinha marcado para mim, eu fui lá e fiz no particular. Eu marquei, aqui ó, marquei o ultrassom na sexta. No mesmo dia que eu marquei, eu fui lá fazer. Então, eu marquei e fui fazer ultrassom no dia 7/7/21 e eu ia pra consulta com ela no dia 12
e eu tava com 11 semanas e um dia. E nesse dia foi que eu tive certeza. Aí foi que eu vi. Aí foi que eu vi essa coisa mais linda do mundo, mais linda do mundo. Aí caiu a... Gente, aí não tinha como, né? Aí eu realmente vi que eu tava esperando um bebezinho lindo. Tinha um bebê, um serzinho aqui na minha barriga. E foi que caiu realmente a ficha. Então eu vou falar pra vocês, ó. Aí essa aqui foi com 11 semanas em um dia. Aí ela fez, viu tudo certinho, viu que o bebê tava desenvolvido, tava com desenvolvimento certo, o tamanho ideal, né? O tamanho que é normal. O batimento cardíaco do bebê tava com 164, que também é o batimento normal para a idade gestacional. E ela disse que tava tudo certo. Não tinha descolamento de placenta, que era o que eu estava extremamente preocupada. Eu disse, meu Deus, se eu tiver grávida e se tiver com descolamento, eu estava muito preocupada com isso. E foi que ela me confirmou que não estava com descolamento nenhum, graças a Deus, estava tudo seguindo certo. Eu ainda estava sentindo cólica, mesmo já com esse tempo todo de gestação, ainda estava sentindo cólica, mas... graças a Deus, ela me confirmou que estava tudo certo. Então, no dia que eu fui para a consulta, dia 12, eu vi meu ultrassom para ela ver. Então, ela confirmou que estava tudo certinho, estava tudo seguindo conforme. Aí, me passou o dipirona, que é um remédio, né, mais comum. Então, ela me passou para toda vez que eu sentisse cólica, sentisse algum tipo de dor, eu teria que tomar apenas o dipirona. Então, eu comecei a tomar o dipirona até que eu parei. Não estou tomando mais, só se realmente tiver bem forte a cólica. Mas se tiver uma dor suportável assim, eu estou evitando tomar, porque mesmo sendo remédio, em excesso sempre faz mal. Nada em excesso é bom. Então, eu não tomo. Se eu tiver com uma dor suportável assim, eu não tomo o dipirona, não tomo remédio nenhum. Então, ela passou alguns exames. Os exames que ela passaram foram colesterol, glicose em jejum, foi a confirmação do exame de HIV, confirmação do exame de hepatite B, toxoplasmose, o de urina também, que é muito importante o exame de urina. Então, foi sífilis, vários exames de sangue. Ela passou esses exames todos os exames de sangue, o de urina, para confirmar se alguma doença que deveria ser tratada antes, não é? Então, foram esses exames que ela passou de início. Bom, é isso, contei para vocês aqui todos os sintomas que eu senti nos 3 primeiros meses, como foi a consulta do pré-natal, né? A primeira consulta, quais foram os remédios e exames que ela passou e tudo que a minha experiência, né? Então, me conta aí embaixo quais foram os sintomas também. Se você tiver algum sintoma diferente que esse, qual foi o mais difícil para você? Sem sombra de dúvida, o sintoma que foi mais difícil para mim foi o enjoo. Tudo isso, você tendo um acompanhamento médico e também você tendo o apoio de pessoas importantes na sua vida. Gente, ajuda muito, ajuda muito. Eu não sei o que teria sido de mim sem minha família, sem o apoio da minha mãe, sem o apoio da minha irmã, das minhas primas. Minha tia sempre mandando mensagem, não é? Até hoje ela ainda manda mensagem perguntando como eu tô. E isso faz a gente se sentir bem melhor, né? O apoio da família é muito importante, muito importante. E também contar com a experiência de outras mulheres, né? É sempre bom. Mesmo com esses sintomas, todos esses sintomas, com todas essas dificuldades, eu tô amando passar por essa experiência. Não é uma coisa fácil, gente, não é, sem sombra de dúvida. Gestação não é, meu flores, não é fácil, de jeito nenhum, não é fácil, é muito complicado, é doloroso você querer fazer algo e você não tá se sentindo disposta, você se sente emocionalmente muito abalada, se sente sensível, com tudo você se sente sensível, mas é uma coisa mágica, não é? Porque você tá gerando uma vida dentro de você. Tem coisa mais linda do que isso? Você ter o poder
de você tá gerando um serzinho, uma vida dentro de você, que tem um coraçãozinho batendo dentro de você. Gente, isso é muito mágico, muito mágico, muito mágico mesmo. Não é fácil, é muito complicado, você tem que estar muito preparada mesmo para esse momento. Se não foi algo planejado, quando você descobrir, você já tem que se planejar psicologicamente para isso, porque não é fácil. De jeito nenhum, não é fácil, mas é algo que a gente supera, e como supera, pelo um bem maior, né? Pelo nosso bebezinho, a gente supera e aguenta qualquer coisa, mas que não é fácil, viu? E com certeza, para mim, a pior etapa foi o enjoo. O enjoo, para mim, foi muito difícil passar pelo enjoo e querer comer as coisas, querer se alimentar bem e não conseguir. Mas foi isso, essa foi a experiência dos 3 primeiros meses. Eu agora estou com 17 semanas e 5 dias. E quando terminar o segundo trimestre, eu venho aqui contar pra vocês o que eu senti, outros exames que eu fiz e tudo mais, tá certo? Lembrando que isso foi a minha experiência, que foi o que eu senti. Obviamente, não é o que você vai sentir ou que todo mundo sente. Eu sei que teve coisas que eu não senti e outra gravidinha sentiu, e também teve coisas que eu senti e outra pessoa pode não ter sentido, ou sentido mais, sentido menos, mas cada experiência é uma experiência, né? E é bom a gente ouvir. Eu amo ouvir relatos de outras gravidinhas. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, por favor, dá uma curtida aí no vídeo, tá certo? E se você não se inscreveu ainda no canal, por favor, se inscreva. Bom, vou ficando por aqui. Esse foi o meu relato. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Beijo!